Olá, bem-vindos ao podcast Arte na Contramão. Eu sou o Jânio Gouveia. E eu sou o Diogo Andrade. Bom, hoje nós vamos mergulhar em um livro. Um livro que para alguns é a Palavra de Deus, mas para muitos, sem sombra de dúvidas, de fato, ele é um marco, ou seja, ele é uma referência para a civilização ocidental. Vamos estar falando sobre a Bíblia, que é uma fonte inesgotável de histórias, metáforas, leis, conceitos que moldaram a arte, a literatura, a política e a moral de diversas sociedades. Nossa conversa de hoje vai muito além da fé. Mas antes de entrarmos propriamente no assunto, nós vamos falar um pouco sobre aqueles que ajudam a gente a manter esse podcast. Diogo, quem são? Vamos ver aí quem são os nossos apoiadores desse episódio do podcast Arte na Contramão. Coloca aí! Quero agradecer aqui a Santa Carga, lá em Cuiabá, do nosso amigo Marcos Almeida. Você que está precisando fazer uma divulgação, ele tem totens onde você vai colocar ali a sua empresa, a visualização da sua empresa, o seu negócio, o seu produto, e você vai ser conhecido. Você aí de Cuiabá, ou você que vai fazer um evento em Cuiabá, entre em contato, tá aqui na tag, aqui no canto da tela, você pode falar com ele ou aqui embaixo na descrição. E também a banda LSD, uma banda de rock, olha, muito top, som incrível, eles fazem um trabalho incrível ali em Macapá. Você que quer conhecer a banda LSD, também eles têm podcast, entrevista com artistas macapaenses da área do rock. Você pode falar com eles aqui na tag ou na descrição e pode chamar para o seu evento também. E o nosso amigo Cássio Equilibrista, excelente, já apareceu em rede nacional, tá a tag aqui do lado e também na descrição aqui você pode ver o equilíbrio de objetos com ele, que sempre traz uma filosofia de vida para você que está passando por um momento difícil e precisa de equilíbrio. Pode falar com o nosso amigo Cássio Equilibrista e também o nosso novo apoiador Alex Wellington, da livraria Sábio Cristão. Olha, você que precisa de livros de qualidade, você que fica pensando, será que essa livraria tem bons livros cristãos? Eu te indico o Sábio Cristão. Entre em contato aqui pela tag ou pela descrição embaixo. Você pode acessar o Instagram deles e o site deles tem recheado de livros excelentes para o seu estudo. Ok, gratidão a todos os apoiadores do podcast Arte na Contramão. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família e os seus negócios. E também tivemos uma entrevista muito interessante, é muito bom que estamos falando sobre o livro que mudou o mundo. E você nem percebeu e as pessoas nem perceberam, né? Mas hoje a gente vai falar nessa entrevista também, antes de entrarmos nesse assunto, com o cara que é dono de uma livraria cristã, que é a Sábio Cristão, que é o pastor Alex, né? Alex Wellington. Alex Wellington, pastor Alex Wellington. Então, sem mais delongas, acompanhe a entrevista aí com esse pastor maravilhoso. Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no Arte na Contramão e o nosso entrevistado de hoje é o nosso querido Alex Wellington, ele que é pastor e também o proprietário da livraria Sábio Cristão. Pastor Alex, muito bem-vindo. Obrigado, Jânio aí, obrigado a todos aí, obrigado pela oportunidade, né, pela parceria que a gente tem construído aí juntamente com vocês aí nessa caminhada, e alegria poder participar desse projeto com vocês, né, tá junto aí, a gente sabe bem como é essa luta para começar e fazer um negócio andar, tudo no início é bem difícil, né, mas eu fico feliz em ter sido lembrado por vocês quando você me ligou, né, lembrando do nosso trabalho e nos convidando para fazer parte desse projeto. Então eu fico muito feliz mesmo, e nosso desejo, nossa oração é que esse projeto caminhe, cresça, ganhe proporções, né, e alcance muitas vidas aí com a proposta de vocês. Prazer é nosso, pastor, uma honra, né? Poder lembrar do senhor, da CEBI, do pastor Ayrton, né? De vocês que têm investido em vidas aí, né? No conhecimento.
Então, a primeira pergunta que eu faço para o senhor, pastor, já é: como que nasceu a ideia da Livraria Sábio Cristão? Na verdade, a Livraria Sábio Cristão, ela nunca foi um projeto da minha família, né? Eu cheguei em Brasília, o pastor Ayrton, que é meu irmão, já vendia livros aqui, e por alguma razão ele parou de vender esses livros. E eu fui conversar com ele e perguntei: rapaz, eu posso vender livros aí no teu lugar? Ele disse: cara, pode. Eu já sabia como era o caminho, né? Comecei a pegar alguns livros aqui em Brasília, no CPF mesmo, e a coisa foi ganhando proporção, e as pessoas começaram a perguntar como era o nome da livraria. Na época não tinha nome, era tudo comprado no meu CPF, né? E então a gente não tinha nome, não tinha nada, e a coisa foi crescendo, e aí eu disse: bom, a gente precisa, se nós queremos isso aqui, nós vamos dar nome para isso, né? E aí foi quando então surgiu a Livraria Sábio Cristão. A gente começou a estruturá-la, criamos um site para ela, temos o nosso site hoje, né? Criamos o nosso Instagram, criamos a logomarca, contratamos uma empresa para nos ajudar com a escolha do nome, né? Depois de toda uma pesquisa de mercado, nos foi enviado 3 propostas de nomes, e o que a gente gostou foi Sábio Cristão. A gente gostou dessa ideia, Livraria Sábio Cristão, né? E mandamos para o pessoal da arte também fazer a nossa logomarca, e aí ela foi ganhando forma, e depois a gente entrou aí na Amazon também, onde a gente, graças a Deus, tem vendido bem, né? Temos participado de eventos também, onde hoje o pessoal já liga para a gente, né? Vai ter um congresso aqui nesse final de semana, vai ter um aniversário da igreja, vocês não querem vir botar um stand aqui para vender livro, né? Legal. Então ela foi ganhando proporção nesses últimos anos, né? Então, como eu disse, não era um projeto nosso, aconteceu mesmo de uma perspectiva de complementação de renda. Essa era a ideia, fazer da Sábio Cristão uma complementação de renda, né? E hoje, graças a Deus, com o crescimento da livraria, hoje praticamente boa parte do nosso sustento sai da nossa livraria hoje. Poxa, que legal, pastor. Nesse mundo que nós estamos, o senhor sabe, nós estamos vivendo esse mundo virtual aí, né? Tudo é internet, é online. Como que o senhor avalia? O senhor acha que tem crescido essa procura, pelo que o senhor descreveu aí? O senhor considera que tem crescido o número de... Porque às vezes comprar livros não se configura em leitores, né? Porque o cara compra o livro e deixa lá para expor, né? Só para mostrar. Mas o senhor acha que tem crescido o número de leitores de livros físicos em relação a livros, digamos, eletrônicos, essas coisas ou não? Sim, nós ainda temos um público muito fiel ao papel ainda, né? E minha oração é que eles nunca se apaixonem pelo eletrônico, né? Porque aí, da feita que eles se apaixonarem pelo mundo eletrônico, as nossas vendas com certeza vão cair, né? Mas nós ainda temos um público que gosta, porque por mais que os aplicativos, os eletrônicos, você possa marcar, escrever, mas o povo do papel quer o papel para escrever no papel. Nunca é a mesma coisa você está riscando uma tela e está riscando um pedaço de papel. Nunca é a mesma coisa, né? Então nós ainda temos ainda um público muito grande de pessoas que gostam do livro impresso, né? Eu conheço pessoas que têm uma biblioteca com milhares de livros aí, né? E-books e tudo, mas ainda temos tido um bom público, graças a Deus, desse pessoal. Eu acredito que isso vai ser uma tendência, viu? Mas por enquanto ainda não. Vai crescer, eu tenho certeza que isso vai crescer. Os livros impressos eles vão diminuir bastante, mas não por esse tempo ainda. Agora, o que você falou é verdade. Tem muita gente que compra livro, eu vou em eventos, tem gente que compra 10, 12 livros e diz assim: pastor, eu tô com uma prateleira lá de muitos livros no plástico e eu ainda não li nenhum. Então tem aquela pessoa que se torna compulsivo, né? Também por ler. E aí eu sempre até brinco, eu digo: olha, minha irmã, se a irmã ou o irmão vai pecar comprando livro para não ler, porque isso se tornou um vício para o irmão, então não compre, né? Não compre, volte para casa, leia os livros que estão lá. Quando terminar de ler,
né? Agora a gente tem uma coisa que é interessante, que é o quê? É o aspecto da promoção, às vezes. Às vezes as pessoas não querem perder a promoção. Eu vou no evento, por exemplo, levo o livro com 40% de desconto, livros com 50% de desconto. E às vezes são livros que eu vendo só naquele evento, né? Terminou o evento, o livro volta para o preço do capa. Então, a gente tem essa coisa também da pessoa aproveitar a promoção. Então, ela se olhando, eu tô com um monte de livro, mas eu não sei quando é que eu vou ter esse livro nesse preço novamente, né? E por conta disso, acaba que compra, né? Às vezes, mais livros por conta disso. Mas tem muita gente compulsiva aí. É interessante sim, a questão do você falou dos livros, né? Nós participamos da Bienal ano passado. Nós falamos com alguns parceiros nossos lá e eles têm falado que, pelo menos, tem mostrado indícios de que, desde da pandemia para cá, né? Que a pandemia foi um grande obstáculo para quem gosta de comprar livros, assim, tudo mais, esses eventos de literários. Falou que tem crescido o consumo, né? E falando em relação a esse consumo, o senhor acha que hoje tem algum obstáculo ainda para o cristão comprar o livro? Seja questão de valor, porque os livros eles são um bom investimento, né? Você vê aí os valores dos livros são um bom investimento, investimentos altos, alguns muito caros. Você acha que o preço é um impeditivo do cristão adquirir os livros ou não? Sim, isso é um fator que ainda pesa muito, né? Porque, em média, o que acontece? A tiragem de um livro, ela varia ali entre 3.000 a 4.000 unidades, dependendo do título. Se o título não for atrativo, hoje mesmo um pastor amigo meu aqui de Brasília me ligou perguntando sobre um livro. E esse livro ele esgotou. E a editora disse que não vai mais publicar esse livro. Foi a primeira tiragem dele. Eles tiraram 4.000 unidades e levou quase 4 anos para vender. Nossa. Então, o livro evangélico, do métier cristão, ele acaba sendo caro porque ele é uma tiragem pequena. Quando você vai para livros seculares, por exemplo, você faz uma tiragem de 10.000, de 15.000, de 30.000, 50.000 livros, né? Então, quanto mais livros você tem, mais barato fica o valor do livro, né? Então, isso é um problema para nós, porque apesar de nós termos um público que lê no meio evangélico, eu acho que isso é muito cultural também, né? Existe um regionalismo nessa perspectiva do estímulo da leitura, mas nós temos essa questão da tiragem pequena, né? Você vê, a própria editora Sebi, ela não consegue, por exemplo, lançar um livro e mandar fazer 2.000. Toda a tiragem da editora Sebi são 1.000 unidades, né? Porque se dobrar isso aí, dobra o custo e aí você tem que pagar isso e você vai ficar com esses livros quanto tempo para vender? Porque aí é dinheiro parado, né? Então, nós ainda temos algumas livrarias que têm mantido alguns preços que eu acho preços bons e acessíveis, mas tem algumas livrarias hoje no meio evangélico que eu vou dizer uma coisa, tá difícil até de vender os livros deles, né? Porque já não são livros com saída. E se a gente cai ali para o campo da hermenêutica, da exegese, aí é que não vende mesmo. Verdade. Quem é que compra livro de hermenêutica, de exegese? Então, você vê um livro de exegese vai sair por R$200, R$150, né? Então, acaba ficando caro. Então, nós temos ainda essa dificuldade, né, no meio evangélico cristão na perspectiva de venda de livros, porque realmente ainda é pequeno a procura em relação ao aquilo que a gente tem no secular, né? Você pega por um livro do Augusto Cury. O Augusto Cury vende milhões, né, de livro dele. Então, a Insanitiba vende milhões. Então, o meio secular ele lê mais, até porque o público é maior do que o público cristão, né? E aí o público cristão é menor e não é todo mundo que tem o hábito de ler
livro. Então isso acaba dificultando também um pouco a saída e a venda dos livros, né? Acho que é até por causa disso que muitos, por exemplo, eu tenho alguns títulos que às vezes a gente não acha para encontrar. Um caso, nós não encontramos, né? E a gente acaba indo pro digital, né? Porque às vezes o digital é mais barato, ou às vezes o digital já está com aquele direito autoral livre já, né? Já não estão cobrando por aquele PDF. E às vezes é a única alternativa que a gente encontra, né? Uhum. É isso mesmo. Hoje a gente vai ter muitos livros, e muitas editoras, elas têm optado por esgotar livros e ir para o modelo digital, né? Exatamente por isso. Por quê? Porque é mais barato, você não vai gastar com diagramador, você não vai gastar, porque o cara que faz a capa você já pagou quando ele era impresso, você não vai gastar com gráfica, você não vai gastar com papel, né? Então ele já está pronto, você transforma ele no PDF, coloca ele no formato de um e-book ali e pronto. Fica mais barato. Então tem livros que esgotam e não vão voltar mais para o modelo impresso. Isso já tem acontecido, né? Não volta mais e ele vai ficar só no e-book mesmo, porque muito provavelmente o que aconteceu? Foram livros que demoraram para ter a sua saída de todo o lote, né? Então, uns 4.000 livros em 4 anos é muito tempo para você ficar 4 anos para você tirar tudo que você investiu, um negócio que você pagou ali talvez no máximo em 5 vezes, 6 vezes, aí você tem que esperar 4 anos para retirar, né, todo o teu investimento do livro. Então, isso que você falou tem acontecido já. Muitos livros não vão voltar para o modelo impresso e vão continuar só no e-book mesmo. Isso aí realmente é uma tendência. Pastor, mas assim, olhando para a Sábio em relação às outras livrarias, tentando fazer um comparativo aqui, mas qual que seria o diferencial da Sábio Cristão em relação, digamos assim, hoje em dia, o senhor com certeza como alguém que é proprietário ou que está à frente da Sábio aí mais diretamente, tem analisado as outras livrarias cristãs. Qual que é o principal diferencial da Sábio Cristão? A gente tem procurado trabalhar hoje com livros selecionados, né? Nós trabalhamos hoje com mais de 12 editoras aproximadamente, né? Só que a gente não compra todo o catálogo da editora. A gente procura buscar aqueles livros que a gente compreende que o livro em si ele tem algum tipo de diferencial, né? Então, tem muitos livros que eles acabam não tendo saída. Tem muitos livros, assim, a gente tem uma perspectiva também de ser uma editora confessional, dentro daquilo que nós cremos, né? Então, a gente tem buscado livros dentro daquilo que nós acreditamos, né? E também selecionar aqueles títulos que a gente diz assim, olha, o leitor precisa ter acesso a essa literatura. Entendeu? Então você não vai encontrar, você vai entrar lá no nosso site, vai procurar lá, Editora Fiel, tem todo o catálogo da Fiel. Não tem todo o catálogo da Fiel. Vão ter lá livros selecionados, mesma coisa com as demais editoras, Monegismo, Cultura Cristã, né? E nós compreendemos que o leitor, ele tem que ter acesso, tipo assim, é leitura obrigatória esse livro para você. Então, quando você está acessando o nosso site, você pode ter certeza que são livros que se está lá, assim, então esse aqui eu já sei que eu tenho que ler. Se está no site da Sábio Cristão, eu já sei que é um livro que eu tenho que ler realmente. Então, esse é o nosso diferencial. A gente não fica aí atirando para todo canto, tentando mostrar que tem volume de livro, né? Porque isso não significa muita coisa. Isso pode dizer que eu estou diante de uma livraria imponente, no sentido de que tem aí, 1.000 títulos para vender, 2.000 títulos para vender. Hoje o meu catálogo, ele gira em torno aí de uns 800 títulos, 700 títulos aproximadamente. Mas é um número baixo diante das editoras, da quantidade de editora que eu vendo.
né? Mas como eu falei, são literaturas selecionadas que a gente busca ter ali, que a gente sabe que tem saída, né? Que tem rotatividade, que é um referencial para o assunto. Por exemplo, quando você pega o livro Pastoreando o Coração da Criança, da editora Fiel, é um livro que não acaba. Então, quando as pessoas vão entrar no site da Sábio Cristã, esse livro vai estar lá. Eu quero lá um livro de educação de filhos. Ele vai clicar ali no link, né, na abazinha Educação de Filhos, e esse livro vai estar lá. Isso significa o quê? Que esse é um dos livros que hoje é referencial na área de educação de filhos. Esse e tantos outros. Mas se você procurar, você vai ter aí 50 títulos na área de educação de filhos. Mas o que é o boom, né? O livro, qual é o livro sobre esse tema? Então, o livro acho do Ted Tripp, né? Pastoreando o Coração da Criança, é o livro sobre esse tema. Então, ele vai estar lá. Então, são títulos selecionados sobre cada tema e aqueles que realmente fazem diferença. Bacana. E falando em livro, o senhor deve ter algum para indicar para o nosso público aí. O nosso objetivo no podcast não é só falar de arte, cultura, mas procurar falar dentro de uma perspectiva bíblica, né, daquilo que nós também cremos, né, e também indicar livros. E já que nós estamos falando de livros, e editora, ou publicadora, ou uma livraria, que livro o senhor pode indicar para o nosso público aí? Bom, eu vou indicar um livro aqui que ele estava inclusive esgotado, né, e que ele voltou agora, que é da editora Sebi, que é um livro do Dr. Daniel Berger, Repensando a Depressão, Nem Cura nem Doença Nem Pecado, né? Desculpa, Nem Doença Nem Pecado. Esse livro do Berger estava esgotado e ele trata sobre o tema depressão, que é um tema atualizado demais, né? Um tema bem discutido hoje, bem falado hoje, e a discussão, a depressão é uma doença, a depressão ela é pecado. E nesse livro, o Dr. Daniel Berger, ele vai trabalhar exatamente essa perspectiva do que é realmente a depressão. E é um livro que, apesar de ser uma livraria cristã, né, aliás, Sábio Cristão, mas é um livro que tem sido lido hoje por psicólogos, por psiquiatras, né, o pessoal da área da saúde. Então, entender a depressão, e principalmente para nós cristãos, dentro de uma perspectiva bíblica, né, esse livro do Dr. Daniel Berger, ele é um livro que vai fazer todo o diferencial na vida da pessoa que está enfrentando a depressão, de alguém que conhece, que tem um parente ou amigo passando pela depressão, né, e que pode ter essa leitura. E um outro livro do Dr. Daniel Berger é A Verdade sobre o TDAH. E aí esse livro aqui, Dr. Daniel Berger, ele vai desconstruir esse conceito de transtorno, né? Então ele vai trabalhar o TDAH o quê? Como um construto social e não como um transtorno. É outro livro que tem impactado muito a leitura das pessoas. Nos Estados Unidos, Daniel Berger tem sido o cara que tem dado dor de cabeça para os psicólogos e psiquiatras, essa galera aí da área da saúde, do DSM, né? O Daniel Berger tem dado muita dor de cabeça para esses caras, muito trabalho, porque ele tem falado sobre isso. E o que é interessante é que Daniel Berger não trabalha uma perspectiva de fé, né? Ele trabalha o cientificismo. Ele está trabalhando aqui com dados científicos, não é aquela coisa, porque vocês cristãos acham, esses crentes que acham tudo é demônio, tudo é o capeta, tudo é não sei o quê, é mais um fanático cristão. Não, Daniel Berger, ele não trabalha o aspecto fé ou a religiosidade. Ele trabalha com dados científicos, com pesquisas científicas, com pesquisas atuais, né? Então, esses dois livros que eu recomendo aqui, vale muito a leitura, né, na área da depressão e na área do TDAH. Muito bom. Pastor, a gente super agradece o seu tempo e a sua parceria, né? A gente fica muito feliz de contar com o senhor, contar com os nossos parceiros, né? Temos alguns parceiros e dentre eles
a Sábio Cristão. Então, que mensagem o senhor deixaria ao final aí para aquele leitor que está desanimado, aquele cristão que vai nas livrarias, não encontra uma boa literatura, ou está consumindo literatura que tem colocado mais dúvida do que propriamente fortalecido a sua fé? Que mensagem o senhor deixaria para essas pessoas, para esses cristãos? Talvez um grande problema que a gente possa ter é porque a gente às vezes lê livro sem conhecimento de autoria e do pesquisador, né? Deixa eu rapidamente dar um exemplo. Eu estava no aeroporto em São Paulo e aí eu vi um livro lá tratando sobre a ética dos 10 mandamentos. E eu achei o título interessante, fui olhar atrás a proposta do autor e aí fui olhar a formação do autor. O autor não tem nenhuma formação em teologia, não tem nada. A formação dele é longe de teologia. Isso não quer dizer que ele não tenha um conhecimento, mas é algo pelo menos estranho, né? E por nós não conhecermos, por exemplo, os especialistas no assunto, quando você fala de exegese, você vai comprar um comentário do Evangelho, tem lá o Evangelho de Carson, né? Tem lá um texto de J.K. Bill, de Tremper-Long Matesseiro. Isso é um fator importante, conhecer o autor que você está comprando, se ele é da área, né? Qual a formação dele, porque isso é um dos fatores que leva as pessoas o quê? Porque livro ele é formador de opinião. Uhum. Quando você está lendo um livro, o autor está formando opinião. Então eu preciso saber quem são os meus influenciadores. Porque sabendo quem é o meu influenciador, fica mais fácil eu ler um livro e dizer, bom, eu estou lendo aqui o livro do Dr. Berger, vamos supor, né? Eu sei que esse cara é um pesquisador, né? Eu sei que ele está nessa luta aí já nessa área há um bom tempo, então isso é um diferencial. Então, às vezes, comprar livro só pelo título e pela capa é um problema muitas vezes, né? Então, eu sempre recomendo, olha o título, olha a capa, acha legal, mas dá uma olhada no autor, dá uma olhada na formação dele, né? Porque isso é muito importante na hora que você está comprando o seu livro. Então, conhecer o autor, para mim, é algo que tem peso na hora que você está comprando um livro. Pessoal, queremos agradecer mais uma vez, né, pastor? Muito obrigado por essa entrevista. E se você deseja adquirir livros, deseja conhecer a Sábio Cristão, é só entrar no Instagram deles, o contato vai estar aí, né? O editor vai colocar lá, né, Diogo? O editor vai estar aí o Instagram e também o acesso para vocês comprarem os livros pelo site, tá bom? Só complementando, é seguro. Uhum. Não tenha dúvida, você não vai, vai comprar esse livro e, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Estou lendo esse livro, não estou entendendo nada, né? Estou indo por um caminho diferente. Não, na Sábio Cristão, você pode ter certeza, nós estamos garantindo aqui, o próprio pastor Alex está garantindo, você vai ter uma leitura que vai edificar a sua vida. Então, Sábio Cristão para você, certeza. Sábio Cristão para todo mundo, né? E é isso aí. Pastor, obrigado, que Deus abençoe. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, obrigado aí por estar fazendo parte dessa caminhada aí com vocês, sucesso, né? E conte conosco. Conte conosco, estamos juntos aí nesse projeto aí, viu? Com alegria. Amém. Tchau, pessoal. Bem, e essa aí foi a entrevista com o pastor Alex, um abraço para ele, que Deus abençoe, uma livraria de exemplo, né? Livros escolhidos a dedos com assuntos que são pertinentes à vida cristã verdadeira. Já começando, nós precisamos primeiramente entender a Bíblia como uma obra literária. Ela não é apenas um livro único, mas ela contém uma coleção de 66 livros, tem dezenas de escritores e escrita dentro de mais de um século. Então, imagina aí, você olha para a Bíblia, é um livro. Não. Ela é um conjunto de vários livros. Por isso que a palavra é Bíblia, biblos. Né? Livros, uma coleção de livros. Então, entender primeiro isso.
ela não é só um livro. Existem muitos livros bons, né? Podemos citar vários, o livro do Don Quixote, por exemplo, né? O livro Don Quixote, que é um dos livros mais lidos também, Romeu e Julieta, e tantos outros livros de filosofia, de Sócrates e tal, e outros aí, mas eles são apenas um livro. A Bíblia não, uma coleção de 66 livros que contam, e a gente vai ver que a variedade de assuntos que trata, de gêneros, né, Diogo? Sim. Ela não fala apenas, nela nós encontramos poesia, né, como nos Salmos, encontramos sabedoria, como em Provérbios, leis, como em Êxodo e Levítico, profecias em Isaías e Jeremias, e narrativas épicas em Gênesis e nos Evangelhos. Essa variedade de gênero torna uma fonte rica para escritores de todas as épocas. É engraçado que tem um estilo literário dentro da Bíblia que recentemente eu soube, né? Eu vou dizer recentemente, assim, nos últimos 5 anos, né? 5, 6 anos aí. Que é o estilo apocalíptico, né? As pessoas acham que Apocalipse fala sobre o fim do mundo, que não sei o quê. Mas na verdade é um estilo literário que fala sobre, através de simbologias. E nós nos apócrifos tem um também que é um livro apocalíptico, que é o livro de Macabeus também, que é o mesmo estilo literário. Depois você pode até pesquisar na internet com o pastor Ayrton Williams, que ele fala sobre isso. Ele é um doutor em linguística, né? Então você pode pesquisar aí sobre o livro de Apocalipse com o doutor Ayrton Williams. Exatamente. Às vezes as pessoas falam da Bíblia, né? Dizem, esse livro é apenas um livro escrito. Já vi muitas pessoas dizendo, é um livro qualquer. Não, a Bíblia não é um livro qualquer. E há contradições, na Bíblia dizendo, há contradições. Não, na Bíblia não há contradições. Isso que é o incrível. Os escritores não escreveram nas mesmas épocas, muitos deles não estavam no mesmo locais. Muitos deles eram doutos, inclusive. Temos boiadeiros escrevendo a Bíblia, temos doutores escrevendo a Bíblia, temos fariseus, né? Temos, por exemplo, simples pescadores, proprietários, né? Filhos de proprietários como Pedro e Tiago, João, reis, né? Tantos outros. Porque se fosse um livro para manipular, primeiramente não estaria junto com o rei escrevendo junto com o rei, né? Seria separado, né? Uma vez eu vi um cara falando assim, como que um monte de pastor de ovelha vai escrever um negócio desse? Cara, se você for... Hoje em dia, muitas pessoas, eu até posso dizer eu mesmo, muitos estilos literários dentro da Bíblia eu não consigo escrever, porque existe toda uma técnica, existe toda uma estrutura que ela foi escrita. E hoje a maioria de nós brasileiros, a gente tem que admitir que a gente não conhece muitos estilos literários, as estruturas. Mas naquela época, que não existia uma tecnologia igual à nossa, mas existia a tecnologia, né, naquela época. Existiam essas pessoas, por quê? Porque elas foram inspiradas por Deus a escrever por aquilo. Para você ver que é verdadeiro, é porque ela não tem uma exatidão nos detalhes. Uma vez eu vi o cara falando, às vezes, Jesus estava saindo, Jesus tinha saído, Jesus estava passando. Mas só que às vezes no estudo histórico, eles percebem que às vezes as pequenas divergências, na verdade, fazem parte da verdade. E eles estão narrando o momento que está acontecendo. Porque, por exemplo, o senhor está nesse ponto de vista, está de frente para uma porta de vidro e eu estou de frente para uma parede. Mas estamos vivendo o mesmo momento, né? Exato. Então tem várias formas de alguém narrar algo que está vendo. Um conta um detalhe, outro conta outro, mas isso não deixa de ser uma verdade. Os dois estão vendo mesma situação, o mesmo acontecimento, o mesmo evento, mas cada um tem uma forma de falar sobre aquilo, de narrar aquilo, né, de contar aquilo. Então não há contradições. Por exemplo, né, histórias como de Adão e Eva, Noé e o dilúvio, Davi e Golias,
e o Bom Samaritano se tornaram o que nós chamamos de arquétipos universais. São recontadas e adaptadas e parodiadas em filmes, livros e peças de teatro, servindo como base para a criação de personagens e enredos, né? Então você vê que até hoje, se fosse um livro ultrapassado, um livro que não deve ser levado a sério, ou não deve ser chamado a atenção, isso não deve chamar a atenção, olha só, histórias que são contadas, histórias que estão mais de 1000 anos, mais de 2000 anos, mas estão sendo revividas. Em muitas peças, inclusive a Print sempre até apresenta, né, peças que tratam, né, trazem essas histórias ou outras retrata através do teatro, através da música, né? Da música. Através das pregações, da vida em si como cristão, né? A gente está representando aquilo que nós acreditamos que é a verdade, né? Que é a verdade bíblica, né? Verdade. Então, inclusive aqui no Rio está tendo uma, não sei se era Giovanni Si que estava aí, estava apresentando. Giovanni Si. Uma história do Velho Testamento eles estavam apresentando. Acho que era Moisés, se não me engano. Exato. Sobre Moisés. E nós estivemos, inclusive, acho que foi não sei se foi em São Paulo, foi aqui no Rio, que tinha aquele lugar lá que mostrava que viveu o Mar Vermelho, que é a travessia do Mar Vermelho. Foi. Um ano passado tivemos a Expo Cristã e lá tinha falando sobre as 10 pragas, falando sobre Moisés, na verdade. Você passava por dentro de uma estrutura que mostrava as 10 pragas. E também tinha um lá que era o Mar Vermelho, eu acho que era o nome. Se eu não me engano, né? Porque foi ano passado, não me lembro bem, mas foi muito interessante, assim, essas reproduções, né? E a Bíblia, a influência dela é tão forte, as pessoas tentam negar isso, mas no dia a dia a gente vive essas influências da Bíblia, né? O que ela influenciou hoje na cultura, né? Inclusive a história de Davi e Golias é usada para descrever a luta de um pequeno contra um grande poder. E engraçado que as grandes empresas, que chamam startups, geralmente os caras dão um exemplo disso, exatamente exemplificam, pegam o exemplo de Davi, a vitória de Davi sobre Golias, um gigante que parecia intransponível, né? Um cara que achava que era imbatível e foi aniquilado por uma simples pedra, por um cara muito menor que ele, um jovem, e ele menosprezou, que não estava nem com armadura ou nada, porque era tão pesado que ele não conseguia se mover. Então, muitas empresas usam esses exemplos, esse é um dos exemplos também, e também muitos filmes que apresentam como que super-heróis, né? Inclusive a Record, né, passa muitas novelas falando sobre isso, há filmes, a gente procura estar lá, Esther, o filme de Esther, o filme de Salomão, e tantos outros filmes. Então, pelo que a gente pode ver, a Bíblia ela é uma fonte rica, não só de informações, mas também você vê genealogias ali, e se você observa, e você vai vendo que, por exemplo, você lê, mas está lá, fulano teve fulano que viveu não sei quantos anos. Para que isso? Isso são informações riquíssimas, estatísticas, para que você consiga ter uma noção ou saber exatamente quanto tempo levou até ali, está descrevendo, olha, fulano nasceu, quando esse nasceu, aquele ali quando aquele nasceu, aquele estava morrendo, mas ele conviveu com esse aqui. Então, são informações necessárias e que precisam, por exemplo, história, você vai vendo a história dos reis, você vai vendo, por exemplo, a história dos juízes, o tempo que Israel tinha juízes, como era aquela época, as guerras que Israel enfrentou, né, que o povo passou. Então, tudo isso traz para a gente, são informações necessárias. Isso que torna a Bíblia, de fato, um diferencial, algo digno de credibilidade. Mas a Bíblia não é só isso, né, Diogo? A Bíblia ela influenciou também e influencia até hoje. E é uma influência muito forte, na verdade, dentro da arte, na música e na arquitetura. Ela é, sem dúvida, o livro que mais inspirou a arte ocidental.
Ela forneceu tema, enredo e personagem para milhares de peças, obras-primas e tudo mais. Pintura, escultura, na música. Por exemplo, Michelangelo, que pintou a criação de Adão na Capela Sistina, muito famosa. Milhares de pessoas vão lá para ver essa obra-prima que foi feita por Michelangelo. Leonardo, que pintou a Última Ceia, né? Criou a Última Ceia, o nome é a Última Ceia. Uma pintura famosíssima que muitas pessoas cristãs e não cristãs, elas recriam. Por exemplo, tivemos aquela polêmica dos Jogos Olímpicos, se não me engano, que várias pessoas colocaram mulheres, homens, que eles falaram sobre a diversidade, né? Mulheres, homens, homossexuais, transexuais, tal, e refizeram essa cena da ceia, dessa pintura, né? Da Última Ceia, querendo falar sobre diversidade, enfim. Deu a maior polêmica, mas você vê que isso influencia até eles. Até eles estão sendo influenciados pelo que a Bíblia nos traz, né? Rembrandt retratou cenas do Antigo, do Novo Testamento, em inúmeras telas. As galerias de arte ao redor do mundo recriam essa influência, as histórias bíblicas. Você pode ver antigamente, você vê as pessoas recriando isso. Hoje em dia, não sei se a mídia não dá tanto ibope, mas a gente não vê tanto. Eu vi uma pintura de uma artista lá da Europa, que ela recriou as cenas minimalistas, que era só alguns traços. E eu vi um quadro que era O Filho Pródigo. Eu olhei aquele quadro lá e eu me emocionei olhando aquela pintura minimalista, assim, só aqueles tracinhos assim, você vendo o pai lá cuidando ali no seu local de trabalho e o filho voltando e o pai recebendo ele de braços abertos ali. Eu achei muito emocionante aquilo, recriando cenas bíblicas nessas artes hoje em dia. E eu achei muito bacana isso. Mas aí eu tenho algumas perguntas a respeito disso. Por que a Bíblia se tornou uma fonte tão rica para os artistas, né? Era uma questão de fé, uma busca por temas de grande impacto ou por uma forma de educar o público? Aí você vai ver nesse podcast aí, você vai... Na verdade, eu estou incitando você a procurar a resposta disso, porque só entregar de mão beijada aqui... Verdade. É bom estimular a mente, é que nem nas aulas de inglês com a professora Carol, né? Lá do Corandel, que ela fica perguntando, não é isso, a gente já aprendeu sobre isso, o que é, Diogo? Aí eu fico, meu Deus, o que é? Olha, faz essa atividade, aí faz a atividade e a gente vai exercitando, né? Não é só ela falar e entregar o que precisa ser entregue no inglês, né? Na música também fomos muito influenciados através dessas músicas. A gente vê, tem poemas recitações dentro da Bíblia, e era até uma forma de propagação da palavra, né? Muito tempo, na época que foi escrita, não tinha tantas pessoas que sabiam escrever, né? Então eles falavam através de poemas, recitando, né? Canções, sobre canções. Você vê lá em lá em Salmos, você vê lá que são músicas, muitas músicas são cantadas ali para as pessoas memorizarem, né? Às vezes você fica com aquele sertanejo que você ouviu só uma vez ali, passando na esquina e fica tocando na cabeça, né? E é uma boa forma de memorizar as coisas naquela época, era a forma que tinha. Deus deu essas estratégias, né? Essa arte, né? De onde veio essas grandes sinfonias? A gente vê os compositores como Bach, com a Paixão segundo São Mateus e Handel, com o Oratório de Messias, criando algumas de suas obras mais importantes baseadas em textos bíblicos. E também a música gospel espiritual é um gênero por si só, né? O pessoal coloca gospel aí, mas alguns gospel é só para ganhar dinheiro, né? Às vezes tá mais falando do homem e colocando o homem no pedestal do que Deus mesmo, mas enfim. E mesmo no rock ou pop vemos referências a histórias e conceitos bíblicos em bandas como U2. Você sabia disso? Eu tô sabendo agora. Com a canção 40, baseado no Salmo 40, cara.
É muito interessante isso. A arquitetura, as grandes catedrais góticas e renascentistas, a expressão narrativa da história bíblica lá, naqueles vitrais, né? Por exemplo, a gente foi na igreja presbiteriana daqui do Rio, né? Isso, na catedral. A Catedral do Rio, lá tem uns vitrais lá, né? É muito lindo, eu acho muito lindo. Acho que é vitrais que chamam. A pessoa quebra o vidro de uma forma certinha, vai criando desenhos, montando, tipo, parece um quebra-cabeça, vai montando os pedacinhos, fica bonito, coloca letras. É interessante, o impacto que isso traz, né? Uhum. E às vezes a gente passa isso despercebido, né? E hoje a gente vive um tempo que as pessoas não param para perceber a beleza disso, né? Às vezes, hoje em dia as pessoas vão aos locais e elas estão tão consumidas pelas redes sociais, pelo virtual, que elas não conseguem perceber. Inclusive eu estava lendo, tem um livro que é, que eu estava lendo esses dias, que ele fala sobre isso, que fala sobre a questão da atenção, né? E aí o escritor foi com o sobrinho dele para uma cidade. O sobrinho queria muito ver a casa que era do Elvis, uma região lá dos Estados Unidos. Uhum. Quando ele era pequeno, ele prometeu pro menino quando o menino era pequeno, pro sobrinho dele. Só que ele foi crescendo, ele esqueceu. Só que chegou uma época, ele estava tão fissurado nas redes sociais que na hora ele se tocou e disse: poxa, eu fiz uma promessa pro meu sobrinho. E aí ele resolveu sair com o sobrinho, convidar o sobrinho, mas disse: olha, você não vai ficar ligado no celular. Você vai se ligar no que está nos locais lá, na arquitetura da casa e tudo. E eles foram. Só que quando ele chegou lá, não era só o sobrinho dele que não estava mais prestando atenção, todas as pessoas que estavam lá. Tinha cenários lá que o cara estava buscando no celular, vendo o cenário no celular. E aí ele dizia: não, mas isso que você está olhando está aqui, ó. Aí o cara saiu de perto dele achando como se ele fosse louco, ele e a mulher, um senhor. Diz: poxa, mas as pessoas não conseguem mais perceber. Tá tudo aqui, não precisa de... Mas as pessoas passavam assim, ó, ou então estavam assim. Então, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas não conseguem perceber essa beleza. Vão a igrejas históricas, vão a locais que tem pinturas lindíssimas. Muitos vão a esses locais, eles fazem vandalizar, e outros não conseguem perceber mais. Você fala: poxa, olha que bonito. Legal, né? Bacana. Ou seja, as pessoas não conseguem mais perceber a beleza do que as pessoas criaram, né? Esses desenhistas, esses pintores, eles pintando cenas bíblicas. As pessoas não conseguem mais perceber porque elas andam desatentas, né? Então, mostra que a Bíblia tem grande influência, né, Diogo? A Bíblia tem influenciado, e não somente nisso aí, né? Uhum. Não só na arquitetura, nem na música, mas também em outros aspectos, né? Na linguagem e no direito. Né? Expressões, aqui como a gente vê, expressões idiomáticas, tem conceitos de ética e moral, e, por exemplo, nas expressões idiomáticas, quantas vezes a gente não falou que não tem nada de novo debaixo do céu? A gente vê um negócio acontecendo que é horrível e a pessoa diz: isso aí não tem nada de novo debaixo do céu. Alguma coisa sobre, por exemplo, a gente vê um assalto acontecendo. Isso aqui acontece sempre. Isso aí não tem nada de novo debaixo do céu. Outras, por exemplo, isso está em Eclesiastes. Fala em Eclesiastes sobre isso, né? Lá em Gálatas, o que o homem semear, isso também colherá. Né? Às vezes a pessoa até diminui, né? Diz: ele vai colher sobre isso. Aí de onde vê isso? É de Gálatas, né? Tá lá da Bíblia, influenciando as expressões idiomáticas. Lavar as mãos, eu lavo minhas mãos, né? Lá de Pilatos, né? Vou lavar minhas mãos. De onde surgiu isso? De uma história bíblica, do que aconteceu lá no passado com Jesus. E isso está lá em Mateus, olha só o quanto influencia. E até a questão do... É uma expressão idiomática que às vezes o pessoal até fala, né? Que o cara é ateu, mas na hora que bate o desespero, ai meu Deus! Exatamente. Mas aí a gente vê que as expressões elas vieram direto da Bíblia.
e que elas se tornaram parte do nosso vocabulário diário, não só daqui do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Independente da nossa fé, como eu falei agora, né? Se a pessoa acredita ou não, ela está usando as expressões, ela está usando a arte, a música, a influência, ela tá seguindo leis que foram baseadas dentro da Bíblia, né? A gente vê os conceitos de ética e moral, por exemplo, que são dessas leis, ideias da justiça, caridade, compaixão, embora que tenha em outras filosofias, elas foram amplamente difundidas na cultura ocidental através dos 10 mandamentos, né? A gente vê dos ensinamentos de Jesus: você não vai matar, você não vai roubar, você tem que obedecer seu pai e sua mãe, você não vai cobiçar a mulher do próximo, né? Por exemplo, no Brasil tem a questão que não existe poligamia, né? É até punível com crime se, por exemplo, sua esposa ou seu esposo lhe trai, você pode entrar com um processo contra o esposo que te traiu, né? Então você vê que por exemplo, os 10 mandamentos foram a influência e é a influência ainda hoje para o ser humano, né? E aí a gente vê aqui, por exemplo, que como os 10 mandamentos, por exemplo, influenciaram a legislação ocidental, né? Então, e que mais aqui? Assim, a gente tem que pensar nesses conceitos de não matar, não roubar, não dar falso testemunho, esses princípios morais básicos que nós temos na nossa sociedade, né? Se tornaram esse sistema nosso, né? A base do nosso sistema ocidental, né? Como é que isso veio a influenciar nós, né? Só pensar aí um pouquinho aí na sua casa, os 10 mandamentos, por que eles influenciaram? Cara, às vezes parece até que não tem outra saída, né? Porque o justo Deus que criou isso, como que a gente não seguiria, né? Às vezes o homem vai criar leis, e são umas leis assim, sem pé nem cabeça. Por exemplo, tem lei sobre OVNI, tem até o interior de São Paulo lá, parece que não pode... Tem uma lei lá que os alienígenas não podem pousar na cidade, alguma coisa assim. Você vê que é absurdo, né? E a Bíblia também, ela está no cenário político e social, né? É impossível de falar de Bíblia sem mencionar seu papel em movimentos sociais e políticos. Nós vimos a barbaridade que aconteceu lá nos Estados Unidos agora, né? Sim. Eu peço a Deus, né, que conforte a vida dos familiares do Kirk, dos filhos do Kirk, né? A esposa dele, que deixou a esposa e os filhos. Mas você vê que tem esses confrontos, né? O cara levando a palavra de Deus, e isso se torna político. As pessoas querem tornar isso um cenário político de guerra, de embate físico até, né? A luta, por exemplo, a gente vê no passado em relação à luta pela abolição da escravatura, é liderada por pessoas que usavam a passagem bíblica, né? Martin Luther King, ele usava isso, né? Muito dos seus discursos com princípios cristãos, né? E muitos outros lugares também utilizaram isso, né? Chamando a nação a viver com seus credos e profecias. Também é crucial reconhecer que a Bíblia foi usada para justificar a guerra, né? Tinha as guerras santas, né? Apesar de a Bíblia não... claro, a Bíblia não tem esse papel, mas as pessoas acabam... O homem, por causa do seu coração, né? Por isso que a Bíblia pergunta, a própria Bíblia faz essa pergunta. De onde que vem as guerras? Tiago faz essa pergunta. Você não vem da sua própria cobiça? Ou seja, mas as pessoas usam a Bíblia, em nome da Bíblia, querem promover guerras santas, chamadas guerras santas. E quantas atrocidades foram feitas em nome de Jesus, em nome de Deus e em nome da Bíblia, em nome defendendo o que a Bíblia, falando da Bíblia, né? Infelizmente. Mas é bem interessante isso com relação a essa... tem até uns filmes que mostram essa questão da abolição, né? Os caras que se empenharam em lutar contra a escravidão, muitos deles eram cristãos fervorosos, pessoas que amavam as escrituras. E como a gente leu aqui, defendiam a abolição baseando-se nas escrituras, usando a Bíblia como argumento, né?
usando a Bíblia como argumento contra a justiça, né? Contra as injustiças sociais e tudo. Então a Bíblia ela é muito diversificada e ela tem um papel preponderante, né, na sociedade, né? E infelizmente muitos cristãos não dão esse valor para ela, né? Muitos de nós não percebem esse valor. Eu estava vendo em uma entrevista um funkeiro muito conhecido, um rapper, melhor dizendo, um rapper muito conhecido, que ele era um ateu e ele de repente começou a ler a Bíblia. Começou a ler a Bíblia para ver as inconsistências que havia nela, começou a ler. E chegou um tempo que ele chegou lá no Velho Testamento. Quando chegou numa parte do Velho Testamento lá, eu não lembro qual era a parte, não sei se era em Esdras. Eu sei que aquilo mexeu com ele, aquilo abalou ele completamente. Aquilo foi um marco. Até chegar aí ele começou a ler e tal, mas chegou nessa parte ali, na parte do Velho Testamento, sobre como que o que Deus fez na vida da igreja, usando homens, usando pessoas. Aquilo mexeu tanto com ele que ele começou a transformação nele. E ele começou a ler mais, ler, leu toda a Bíblia. E tem um tempo que ele terminou de ler e ele estava completamente, já estava transformado, ele nem percebeu a mudança. Ele disse que ele começou a ser transformado lendo a Bíblia. E ele foi num programa justamente falando sobre isso. E aí ele começou a pregar, a falar nos shows, e aí ele cancelou, ele ia ganhar muito dinheiro, teve um show que estava tudo pronto, tudo preparado, estava pago já, mas ele decidiu não mais, ele poderia cumprir a agenda, mas ele disse que não ia, ele disse, olha, eu não vou, vai contra aquilo que eu li na Bíblia, contra os princípios, eu não quero. E ele disse que ele perdeu muito dinheiro nesse dia, mas ele não se arrepende. Ele perdeu muito dinheiro. Né? Recebeu proposta para ganhar de coisa de apostas e tudo, milhões de dinheiro. Ele não quis. Perdeu muitos seguidores, tinha milhões de seguidores, mais de 2 milhões de seguidores não sei aonde, mais de milhões não sei aonde. Perdeu muitos deles, é xingado, mas ele começou lendo a Bíblia. A influência que a Bíblia tem, né, de transformar totalmente a vida da pessoa. E muitas vezes temos pessoas que não acreditam nisso, né? Pessoas que falam e no backstage não acredita, né? Por trás não acredita que isso é verdade. A gente tem um exemplo que as pessoas usam, que é o exemplo de Paulo, né? A gente vê que Paulo teve um encontro com Jesus ali, a vida dele foi transformada totalmente. E até os próprios irmãos em Cristo que estavam ali, conheciam Jesus, né? Isso. Duvidaram, né? Duvidaram. Então, nós precisamos estar do lado daqui. Do lado que tem que acreditar. Claro, a gente tem que ponderar, né? Até diz aqui que a gente precisa ser honesto, considerar os pontos positivos e negativos, não da Bíblia que eu estou falando, mas da vida em si, do comportamento do ser humano aqui. Porque às vezes uma pessoa de muita influência que diz que é cristão, mas você vê que através das palavras dela, a palavra dela meio que vai contra aquilo que a Bíblia ensina. Então, porque pessoas influenciam também, né? A pessoa pode usar a Bíblia como desculpa para influenciar as pessoas para o mal, né? E tem o que a gente tem que fazer, que nós temos que ser influenciados por Jesus e deixar que Jesus influencie as outras pessoas através das nossas vidas, né? Então, a gente vê o impacto cultural da Bíblia, né? O poder de Cristo, o poder de Deus através da Bíblia na sociedade, nesses pontos aí, né? E é interessante que mesmo em muitas partes do mundo, né, havendo o declínio, né, tem havido realmente um declínio religioso, a Bíblia continua tendo esse papel e continua sendo influente na cultura. A Bíblia continua a ter um impacto cultural. Olha só, por exemplo, a popularidade de filmes e séries baseados em histórias bíblicas tem sido produzidos tantos filmes ultimamente, e filmes excelentes, filmes bem produzidos, com um enredo muito bom, inclusive filmes que eu assisti alguns que impactantes mesmo,
que vai ter continuação agora, filmes que com certeza você já assistiu, que marcaram, né? Marcaram, por exemplo, um filme que é muito bacana, A Ressurreição de Cristo, vai ter a continuação agora, né? Um filme realmente muito bom. Ou uma série que está aí na moda, que é o The Chosen, né? Ou adaptação de histórias do Antigo Testamento, demonstrando que o interesse por esses temas ainda é forte. O The Chosen eu não sei quantos episódios já está aí, quantas temporadas, né? Sendo regravado, sendo gravado e tudo. E tá aí. E quantas pessoas não assistiram? Quantas pessoas não foram influenciadas pela história, né? A ressurreição de Cristo. Quantas pessoas não saíram dali com os olhos lacrimejantes? Quantas pessoas não foram impactadas com a forma como o filme tentou retratar a crueldade, a forma como Jesus foi torturado, né? Tem só fazer um adendo aqui que eu me lembro desse filme da Ressurreição de Cristo, que é do... Como é o nome do diretor? Esqueci o nome do diretor. Gibson. O Mel Gibson. Que teve aquela parte lá em que a gente falou até aqui do Pilatos, né? Em que Barrabás foi solto. Que você vê aquela cena lá que o Jesus Cristo ali, ele tá todo estourado ali, né? E ele tá com o olho assim, tá assim, aí o Barrabás passa e fica rindo porque foi solto, aí quando ele olha pro personagem lá, né? De Jesus assim, aí ele para de sorrir na hora. Ele até fala em outras entrevistas que ele começou a mudar a vida dele porque ele olhou ali e, tipo, ficou impactado com aquela imagem de tá vendo ali, tipo assim, Jesus daquele jeito. Então ele, a partir daquilo, ele foi impactado através daquilo. Já pensou no próprio trabalho dele, fazendo o papel de um criminoso, né? Aí ele vê o cara que está fazendo Jesus Cristo ali, ele olha ali para Jesus Cristo todo quebrado, né? Todo massacrado ali, sendo condenado. E naquela hora ele para de sorrir, ele para de ser o personagem e é ele mesmo ali, começa a ser o ator. Ele diz que foi impactado daquela forma. É muito interessante ele falando sobre isso, desse filme. Então a gente vê como a Bíblia ainda é influente na cultura, como que ela impacta a cultura, queira ou não queira. Os caras podem dizer que não creem, a Bíblia é só um livro, mas tem algo divino nela. A gente sabe disso, né? Ela é soprada, ela carrega a vida de Deus. Então não importa, homens tentaram ler para refutar, tentaram investigar a Bíblia para refutar o que nela está escrito, para mostrar que ela é cheia de inconsistências, que ela é mentirosa, mas ao término, ou chegando ao meio dela, foram profundamente impactados e mudaram de vida, mudaram suas concepções e eram ateus convictos. Quantos relatos, quantos testemunhos de pessoas aí. Então, mesmo na era da internet, por exemplo, vemos a linguagem bíblica se manifestar em memes, hashtags e debates online. A Bíblia se tornou um ponto de referência cultural onipresente, mesmo para aqueles que nunca leram. A gente vê aí, tem tantos podcasts aí que estão tratando, eu vi vários aí, né, que tratam sobre questões da Bíblia e estão aí falando sobre a Bíblia, mesmo em podcasts que não são cristãos, os caras estão comentando sobre a Bíblia. E muitos cristãos estão sendo chamados para podcasts que não são cristãos, não são evangélicos, né? Então tem muitos que estão aí falando sobre a Bíblia, falando sobre eventos, sobre a questão da geografia bíblica, falando sobre a volta de Cristo e tantas coisas que a Bíblia fala, eles estão lá. Então, como a gente está vendo, a Bíblia ela ainda impacta a cultura, queira ou não queira, né? E ela vira um ponto de interesse, ela é um ponto de interesse, né? Ela sempre foi interessante aos olhos de qualquer um, né? Você pode ver, sempre foi interessante. E muitos debates, elas acabam na Bíblia, né? Muitos debates acabam na Bíblia. Por exemplo, se você for entrar ali no ex-Twitter, né? No X hoje, você passa assim 4, 5 postagens, ou até menos, tem alguém falando de Bíblia. Ou até alguma discussão que a Bíblia está no meio. Ou de algum cristão, estão discutindo sobre a vida de algum cristão. Então, a Bíblia, ela está
ela tá envolvida, ela é a base ela foi a base da sociedade, ela é a base da sociedade. Sim. A legislação, ela foi feita em cima da sociedade, a cultura, a música, as expressões, a ética, as expressões idiomáticas que nós temos, a ética. Então não tem como, para a pessoa, vamos dizer assim, mesmo que a pessoa, eu vou fugir daqui, vou para Marte, mesmo indo para Marte, ela vai estar ali sob a influência da cultura bíblica, né? Da influência da Bíblia na vida dela. Não tem como você fugir disso, porque aonde como é até aquela passagem bíblica, onde eu estiver, o Senhor vai estar lá, né? Uhum. Então você pode ir lá para o fundo do abismo, você pode ir no mais altos céus, Deus sempre vai estar lá, independente de você seja em Marte, seja lá em Plutão, se um dia você conseguir chegar lá vivo, né? Deus sempre vai estar lá. Deus está em todos os lugares, então não tem como não fugirmos da presença dele, nem da influência que ele nos coloca através da Bíblia, né? E a Bíblia ela é tão impactante que ela mesma, os autores bíblicos descrevem como ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela divide, né? As dimensões humanas, né? A Bíblia ela é penetrante, então ela tem esse poder, ela cura a alma, né? Restaura. Tem muitas pseudociências aí se achando como curadores da alma, mas não conseguem, porque é imaterial. Como que se cura o imaterial a não ser através de algo que é espiritual, algo que vem de Deus, que é a Bíblia, o único, não tem como. Não vai curar. Não é dando, digamos, a pílula mágica, né, a pílula do prazer, a pílula da felicidade. Estou com uma dor, eu estou com um coração, estou muito com uma tristeza profunda. Toma isso aqui que vai passar, você vai se sentir bem melhor. Eu estou com uma mágoa que está instaurada no meu coração, que há anos. Tá, toma isso aqui que vai passar. Não passa. Então, só as Escrituras pode realmente ter esse poder de libertar o homem, né? Por isso que ela é o que é, né? É a palavra de Deus. Só comentando sobre isso, você nem precisa pensar muito profundamente por que as pessoas vivem tomando remédio, né? Porque estando dopadas, elas não vão estar sentindo nada. Uhum. Então, além de ela não estar sentindo a depressão, a frustração, a ansiedade que não está sentindo, não vai sentir outras coisas. E por que ela sempre está tomando remédio? Porque não tem cura, remédio não cura isso. Então sempre vai ter que estar tomando, é um paliativo. Paliativo não, ao contrário do paliativo, porque você vai tomar, você vai ficar dopado e aí só vai causar dependência, vai causar, vai causar lesões no seu cérebro, lesões que às vezes são irreversíveis, então o seu comportamento vai mudar. Até uma bula que era contra, uma bula a respeito sobre depressão, né? Porque geralmente o pessoal vai para depressão, quer curar da depressão, aí tem um remédio para a pessoa não tentar cometer suicídio, né? Uhum. E aí você vai ler a bula, tá lá falando lá que a pessoa pode cometer suicídio. Levar a pensamentos suicidas. Né? Pensamento suicida. Já pensou, você toma um remédio contra a depressão e o remédio está na bula que pode trazer pensamentos suicidas. Então, você vê que é uma coisa assim meio que não tem lógica, né? Então a gente vê que a Bíblia sim, ela tem a resposta para essas nossas dores, tem um caminho certo para aquilo que nós buscamos de alívio, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, né? É isso aí, e já quase chegando ao final, estamos praticamente concluindo nosso episódio de hoje, mas antes de concluirmos, darmos as últimas palavras, últimas considerações, vamos ver algumas dicas de livros para vocês, que é o nosso costume aqui no nosso podcast de dar dicas de livros. O Diogo vai dar algumas dicas aí pra gente aí, Diogo. Dê aí algumas dicas pro público aí. Eu vou falar sobre a dica de leitura do título A Bíblia e o Futuro. O autor é o Anthony Hockman, que é vendido aonde? Claro, lá na Sábio Cristão. Já entre em contato aí com o pastor Alex aí
o Instagrams aí embaixo, aí na descrição, tá aí na descrição, tá? Sábio Cristão. Caso não você esteja assistindo pela televisão, alguma coisa assim, é só apontar na tag que tá aqui, quando aparecer Sábio Cristão, que vai direto pro Instagram deles, tá bom? A Bíblia e o Futuro, ela forma com salvos pela graça e criados à imagem de Deus, que é o subtítulo. É uma coleção de estudos bíblicos sobre 3 tópicos centrais de teologia reformada, que é antropologia, soteriologia e escatologia, tá bom? Esse é um livro muito bom para nós nos aprofundarmos sobre esses assuntos dentro do assunto bíblico, porque na verdade a Bíblia não é só tem que ser a base, como ela foi a base e é a base da sociedade, mas ela tem que ser principalmente a nossa base da nossa vida, o pilar e a laje. Tem que ser isso para a nossa vida, entendeu? Então é muito bom nós aprofundarmos nesses assuntos. A Bíblia é o Futuro, traz antropologia, soteriologia e escatologia no Sábio Cristão. Um outro livro que a gente vai apresentar para vocês é o livro do nosso amigo, do querido pastor Ayrton Williams, que é A Palavra de Deus em Nossas Mãos, Perigos e Delícias para os que desejam viver na Palavra. E esse livro foi lançado pela editora Sebi. É só você entrar no site da editora Sebi que você vai encontrar este livro do pastor Ayrton lá. sebi.com, você vai encontrar esse livro. E também nesse livro você vai aprender a se aproximar mais da Bíblia, né? De forma correta. É uma abordagem como a de Cristo, simples e profunda. Essa é a minha indicação. E a terceira indicação de hoje é o Processo Bíblico de Mudança, da autora Julie Genshaw, da editora também Sebi. Eles traduziram esse livro. E até leitura obrigatória do aconselhamento bíblico, do curso de aconselhamento bíblico, que você pode fazer também. É muito bom esse curso, dura, se não me engano, 6 meses e é um curso bem barato de se fazer. Eu vou indicar para vocês esse curso porque eu fiz, todos nós aqui fizemos também, o Jânio, a Nilce fez. É um curso muito bom, você vai realmente se aprofundar, vai saber identificar processos da nossa vida que a gente precisa estar atentos. E uma dessas leituras obrigatórias é o Processo Bíblico de Mudança, que ela vai falar o quão real é a nossa esperança no Senhor e como Deus pode usar a sua palavra de maneira prática para mudar os nossos corações, para que nós possamos dar frutos para Ele, dar frutos para o nosso Deus. É um excelente recurso esse é um excelente recurso, é um excelente livro que eu tenho para você como primeira leitura. Você que nunca pegou um livro bíblico assim, você pode pegar esse aí, ler, é top demais, tá bom? Bom, a Bíblia é sem dúvida mais que um livro religioso, ele é um monumento cultural, uma enciclopédia de histórias, poemas, leis e ideias que moldou a maneira como pensamos, criamos e nos comunicamos. Sua presença é visível em nossa arte, nossa música, nossa literatura e até em nossas leis. Independentemente da sua fé ou falta dela, é impossível compreender a cultura ocidental sem um mínimo de conhecimento sobre a Bíblia. A sua história e a sua influência continuam a se desdobrar, mostrando que, para o bem ou para o mal, a Bíblia é uma força cultural que se recusa a ser ignorada. Então é isso, meus amigos. Mas, Diogo, tuas palavras finais aí. Olha, obrigado por nos acompanhar nesse episódio de hoje. Eu quero agradecer a você que está assistindo, que nos segue aí no Arte na Contramão. Se não nos segue, se inscreva aqui embaixo, se inscreva. Clica no gostei. Se não gostei, clica no não gostei, tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa, nos comentários, tá bom? Nos siga também no Instagram, Arte na Contramão, tá certo? Um abraço para você e gratidão aos nossos apoiadores. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo episódio, então, do nosso Arte na Contramão. Tchau. Tchau pra geral.